A paz do Senhor, irmãs, irmãos. Hebreus 11:31. Em nome de Jesus. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Oremos. Obrigada, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por este momento. Nós queremos agora, Senhor, abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Usa-me, Senhor, nas Tuas mãos. Ó, Senhor, que eu possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor deseja à Tua igreja, ao Teu povo, aos Teus amados e amadas. E também na minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou. Muito obrigada, Espírito Santo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. A paz do Senhor, amadas, amados, glórias a Deus, né, por mais esse sábado abençoado que nós estamos aqui. E hoje nós estamos iniciando mais um mês de março, né? Ficou tudo M aí, de mulher, né? Então, esse mês de março para nós é especial. Fazem 4 anos, né, que nós iniciamos aqui na IAP Barreirinha um mês de março assim com mulheres, né? Tomando esse espaço, tendo essa oportunidade, né? E nós agradecemos ao pastor, né, ao pastor Elias, que tem nos apoiado também. Então, nesse mês de março, sim, vocês verão aqui as vozes femininas, né? Todos os sábados, domingos, quartas, né? E nas terças, que já são das mulheres mesmo. Mas a gente está muito feliz, então, de iniciar este mês de março, né? Nós temos visto esse ano o chamado para uma missão. O tema do ano, então, é chamado para uma missão. E nós já ouvimos a história de Abraão, né, de Moisés. E esse mês nós vamos falar das mulheres que também foram chamadas para uma missão, chamadas para ser bênção. Amém? Todos nós temos uma missão. Nós já temos ouvido isso aqui há alguns dias. Todos nós fomos chamados. Independente, então, do sexo, da idade, do país, da época ou da condição social, todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos chamadas. Deixa eu aproveitar aqui. E, então, nós estamos... Agora está melhor, né? Falando sobre o chamado, né? E acredito que cada um de nós já tem se perguntado aí, qual que é o meu chamado? O que Deus está me chamando para fazer, né? E muitas vezes esse chamado vem de forma bem diferente, eu diria, né? No caso de Raabe, que nós vamos começar hoje falando sobre essa mulher, todos os sábados e domingos nós vamos falar do chamado de uma mulher, né? E hoje nós vamos começar por Raabe, né? Eu confesso para vocês que não é uma personagem assim que eu escolheria facilmente para falar, né? Porque a gente às vezes quer escolher aquelas mais queridinhas ali, né? A Maria, a Samaritana, aquelas que a gente está ali nos evangelhos, que teve junto de Jesus, né? Mas quando foi me colocado esse desafio, né, de falar sobre Raabe, eu tinha uma inquietude dentro de mim, sabe? Que eu acredito que vários de vocês podem ter também, né? E o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, tá? Mas Raabe, ela mentiu. Ela escondeu os espias ali e ela mentiu. Nossa, mas eu nem vou falar sobre ela, porque é melhor pular essa parte, né? Tem pessoas que não gostam muito de se pôr, que nem eu, assim, entre uma divergência e tal. Vamos falar no que é mais fácil, né? Então, era uma das coisas assim que eu falava, ela mentiu, eu acho que ela não fez certo e tal. E vamos ficar sem falar sobre ela. A história de Raabe está em Josué, capítulo 2, tá? Se vocês quiserem abrir aí. E a gente vê que ela era uma improvável, que nós temos ouvido aqui, que Deus chama os improváveis. E Raabe,
era uma improvável. Mas Deus, Ele é especialista, né, em transformar pessoas e é especialista também em tirar da pior situação e transformar em belos instrumentos musicais, né? Uma vez até, acho que eu já falei sobre isso aqui, que existe uma orquestra que foi retirada só de instrumentos que estavam nos lixos, né, nos aterros e tudo mais. Então, Deus é esse. E a história de Raabe é uma dessas histórias maravilhosas que a gente tem muitas lições para aprender com essa mulher. O chamado dela. Ela foi chamada para a vida. Ela foi chamada para dar a vida. Ela foi chamada para ser bênção na família dela e também ser bênção para o povo que queria entrar em Jericó, tá? Então, nós vemos que a gente viu na história de Moisés, eles estavam ali peregrinando pelo deserto, e chegou um momento que eles tinham que começar, então, a guerrear, e Moisés já tinha morrido, Josué era o novo líder, e Josué, então, estava para começar a conquista da Terra Prometida. E nessa conquista da Terra Prometida, a primeira cidade que estava ali no caminho deles era Jericó. Jericó é onde morava, então, Raabe. E Josué, né, instruído por Deus, enviou ali 2 espias, 2 agentes secretos. E, diferentemente de 40 anos atrás, que foram 10 ou 12, pastor? Acho que 12, né? Quando é muita gente, né, deu aquela confusão, né? Josué mandou secretamente. Ali no versículo 1, já de Josué 2, fala que Josué enviou secretamente 2 espias e disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então, essa cidade, ela era uma verdadeira fortaleza. Os seus muros eram tão grandes que as casas tinham casas nos seus muros, né? E parecia assim impossível, parecia diante dos olhos humanos que aquele povo ali do deserto, né, sem muitas armas, né, ali, poderia entrar nessa cidade. Mas esses espias foram secretamente a esta cidade e encontraram ali esta mulher, que já foi providência de Deus. Eles foram guiados pelo Senhor, né, e chegaram a essa casa, que essa casa fazia parte do muro. Então, assim, né, já foi falado aqui também nessa questão do chamado, que Deus, ele não esconde os erros dos personagens, né? E, às vezes, a gente quer dar uma maquiada, assim, uma arrumadinha na história, né? O Augusto ali, os publicitários aqui vão falar, não, tem que ter tem que parecer bonito e tal, né? Como será que seria o LinkedIn da Raabe hoje? Tem um hotel aqui no muro, uma vista boa para a cidade, uma vista boa para as montanhas. Os homens podem fazer networking, podem se divertir, né? Era um local muito frequentado, aquele local. Só que o prostíbulo, no caso, né, era algo normal na cultura cananeia. E a Bíblia não esconde que ela era prostituta. Tanto é que aqui em Josué 2, em Josué 6, em Hebreus 11, Tiago 2, 25 também cita ela, fala que ela era prostituta. Mas ela tinha um outro negócio. Além dela ter essa casa ali de prostituição e ser prostituta, né, ela tinha um negócio de fiar e tingir linhos. Tá? Então, ela era uma empreendedora. E talvez nós, né, iríamos falar de uma forma mais... ela era uma empreendedora, ela tinha um local onde era um hotel, ou era uma pousada, né, era um Airbnb hoje, né? Mas não, a Bíblia faz questão de dizer a real dela, né, para mostrar quão grande é a graça de Deus e como Ele escolheu essa mulher e como Ele chamou e ela aceitou, né? Então, a Bíblia não mascara isso. E a gente, muitas vezes, quer nos esconder atrás de máscaras ou de redes sociais, né? Porque a gente sempre tem que estar bonito e tudo mais. Até essa semana eu vi uma pessoa falando, você não
não pode só ser boa ou bonita ou uma boa profissional, você tem que também parecer. Né? Então, a gente tem essa cultura do parecer, de se mostrar melhor, né? E a Bíblia não. A Bíblia, aqui nesse caso, ele chamou ela de prostituta. E quando a gente vê em Hebreus 11, essa mulher, ela teve uma fé extraordinária. Por que ela entrou na galeria da fé? Por que ela entrou junto somente com Sara, hein? Sara foi a outra mulher que entrou na galeria dos heróis e heroínas. Se não fosse ela e Sara, seria só heroína. Então, Sara ali representando, né, a mãe dos israelitas e Raabe representando a mãe de todos os gentios, porque ela foi a única mulher que entrou na galeria da fé, porque ela não precisou crer para ver. Ela somente ouvia as histórias. E como ela tinha esse lugar ali, né, que eu falei para vocês, que era um lugar onde os mercadores frequentavam, era perto do muro, era um local com boa localização, né, e tinha várias coisas ali que atraíam, né, os homens mercadores. Esses homens, eles não tinham internet, notícias e tudo mais. Então, era ali naquele local que ficava se sabendo das coisas que aconteciam na região, né, no Egito, né, ali na Síria, sei lá, o mundo da época. Ali na casa de Raabe, eles conversavam, né? Ficavam ali conversando, falando, está sabendo o que aconteceu lá? Está sabendo o que aconteceu aqui? Está sabendo daquele povo que era escravo lá no Egito? Aquele povo. E eles falavam que tinha um Deus, né? Nossa, tinha Deus, mas são escravos? Como que pode? Quantas vezes vocês acham que Raabe ouviu eles falando ali sobre o povo escravo, que tinha um Deus, mas que, né, eles continuavam escravos? Provavelmente Raabe ouvia essas histórias e foi ficando curiosa, né, em relação a isso. E sempre que alguém vinha ali e contava alguma história sobre esse povo, ela ia alimentando mais ainda a sua fé. Ela ouvia o que estava sendo falado. Um dia ela ouviu sobre as pragas, né? Talvez ouviu que aquele povo estava pelo deserto. Talvez ela ouviu que as maravilhas que Deus fez com aquele povo no deserto. E ela começou a crer. Ela começou a crer no seu coração. E ela não tinha uma vida fácil, né? Como a gente pode imaginar, ela deveria ali sofrer todo tipo de abuso, discriminação. Talvez não era aceita na sociedade. E quando ela ouve, então, que tinha um Deus que se preocupava com os escravos, né, que os escravos não tinham nada a oferecer para o seu Deus, ela começa a criar esperança no seu coração. Se esse Deus, ele é capaz de olhar para um povo que não tem riqueza, que não tem nada, então ele vai olhar para mim também, né? Porque naquela época, os deuses, né, as pessoas faziam as oferendas com prata, com ouro, com bebidas e tudo mais. Então, as pessoas tinham que ter dinheiro para chegar diante dos seus deuses ali. E era essa a cultura da época, né? Ofereciam até mesmo filhos, ofereciam o que eles tinham de mais precioso. Então, quando ela começou a ouvir essas histórias, o coração dela começou a ter esperança. E a fé já estava brotando na sua vida, né? E quando ela olhou, então, optou, né, para acolher esses espias, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 2, tá? A partir do versículo 2 ao 8. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Ela era conhecida, hein? Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido, e sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. E antes que os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço para conversar com eles. Então aqui,
Raabe, ela já escolheu. Ela fez a escolha do lado que ela iria ficar. Nós cantamos aqui, né? O rei, governador, senhor de toda a terra. Ela já estava servindo a esse rei, né? E essa é uma das respostas quando a gente fala, mas ela mentiu para o rei, né? E tal. Então, ela optou porque ela fez uma escolha. Ela escolheu quem era o rei verdadeiro na vida dela. Então, ela teve essa oportunidade. E assim também a humanidade hoje, cada um de nós não fomos criados um robô, né? Tem pessoas que falam, se Deus é bom, por que todo mundo não serve a Deus, né? Por que todo mundo não é assim, né? Mas não, Deus não criou robô. Ele deixou para a gente a escolha, Ele deixou o livre-arbítrio. E nós não somos automáticos, né? Robôs. Nós temos, então, que tomar essa posição. Nós temos que optar. Quem será o rei da nossa vida? A quem nós vamos escolher servir? E de que lado nós vamos estar? Raabe escolheu estar ao lado do povo de Deus. E a história é tão maravilhosa porque ela, né, e a família dela foi a única salva daquele lugar. Então, nós começamos aqui a aprender lições preciosas, né? As escolhas que nós fazemos na nossa vida. Quais escolhas nós temos feito, né? Diariamente nós tomamos, dizem que mais de 50 mil escolhas, assim, né? Algumas escolhas são automáticas, porque o nosso cérebro não iria suportar nem ter energia para tomar tantas decisões assim. Mas nós precisamos ver se nós não estamos tomando escolhas no automático, fazendo coisas que a sociedade nos impõe muitas vezes, ou que o nosso redor está nos impondo. Precisamos prestar atenção nas nossas escolhas a cada minuto, né? Lógico, na hora de dirigir, tomar café da manhã, escovar os dentes, automático, né? Mas coisas importantes, né? Eu vou escolher ter um momento com Deus. Eu vou fazer um esforço para ter esse momento, porque muitas vezes não é automático para nós. As coisas espirituais, né, são mais difíceis do que as coisas materiais. Então, nós precisamos tomar essa decisão e servir o reino de Deus, né? Escolher servir o reino de Deus, tomar essa disposição e ficar à disposição do Senhor, que foi o que Raabe fez aqui. E depois a gente vê na sequência do texto, né, como eu falei antes, que ela tinha o conhecimento das coisas, ela tinha o conhecimento da história, ela tinha o conhecimento de como Deus tinha agido já. E esse relato aqui de Josué 2, né, do 9 ao 11, é maravilhoso. Porque aqui a gente vê o grande contraste dessa mulher com aquele povo que estava lá no meio. O povo estava no deserto ali, vivendo as experiências, mas eles não tinham a fé que essa mulher tinha. Olha o que ela fala aqui, no versículo 9 em diante. Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Olha que declaração de fé que Raabe faz, gente. Que declaração de amor que ela faz. Eu sei que o Senhor é Deus no céu e na terra. Ela estava demonstrando aqui a maior fé em todo aquele povo. Muitas daquelas pessoas, tanto é que eu falei lá no comecinho, né? Josué falou secretamente para os espias, porque as pessoas não estavam tão acreditadas assim. Elas estavam, né? Que nem a gente às vezes, né? A gente também fica assim, né? Mas essa mulher nos ensina um contraste das pessoas que muitas vezes não participaram do milagre, mas creram. Por isso que ela está em Hebreus 11. Porque o Hebreus 11 começa, né? A fé é aqueles que creem sem ver.
E é isso que Deus espera de nós. E essa declaração dela aqui é muito importante, porque isso aqui eu acho que foi o que deu mais confiança ainda aos espias. Porque se alguém tivesse falado para ela, nós temos ouvido a história de vocês, mas olha, vocês estão lascados, porque a gente está bem, nosso exército é forte, eu não sei como que vocês vão entrar, eu não sei não, viu? Eu acho que vocês não vão conseguir ganhar, não. Mas não, ela encorajou eles. A fé dela era tão grande que ela não falou palavras más, ela não falou palavras de desânimo, ela não falou palavras assim que pudessem fazer com que eles voltassem lá para Josué e falassem assim, não, Josué, não vamos não, porque os homens são muito grandes, as coisas lá são muito fortes, a muralha é gigante, não vamos. Lembram do primeiro caso, né? Quando foram os 12 espias e eles ficaram 40 anos no deserto, foi justamente por causa disso, porque eles se amedrontaram de terem visto homens fortes, cidade murada, soldados armados. E agora, quando essa mulher usada por Deus fala assim, não, vocês acabaram com a gente já está destruído, não tem ânimo, nosso coração, tem uma versão que fala, nosso coração derreteu. O que será que é o coração derreter, né, gente? O coração assim estava com tanto medo, mas tanto medo, que eles não tinham coragem nem de pensar. Mas nós vemos que este medo e este pânico, ela revelou ali para eles um segredo que fez também esses homens terem mais fé. Ela revelou ali a condição psicológica dessa cidade. Essa cidade estava em pânico. E o que o pânico pode fazer com a gente, né? O pânico pode nos paralisar, o medo pode nos paralisar, né? E ela não deixou ser paralisada pelo medo, pelo pânico. Então, muitas vezes a gente vê uma situação, a gente fala, nossa, e agora? E fica naquela, né? Então, isso acaba gerando um medo no nosso coração, um pânico, e a gente paralisa. E Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos homens, né? Mulheres de fé, que vê aquilo que Deus vai fazer na frente, aquilo que Deus está fazendo e que participa da missão junto com Cristo. Amém? Quando Raabe, né, foi chamada, ela disse então sim, né, para Cristo. E nós também somos chamados, né, a ir. Os espias foram até Raabe, né? Os espias foram até Raabe. E ali eles puderam, então, ouvir essa declaração de fé. E nós também somos convidados a ir todos os dias, né? A sair do nosso território, não deixar o medo nos paralisar, invadir o território inimigo para falar de Cristo, para falar da mensagem, para falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? No nosso meio, trazendo salvação, cura, como a Suzy hoje testemunhou, né? Batismo no Espírito Santo, libertação. Nós somos convidados, então, a não deixar nos paralisar. Outra questão interessante aqui, aprendizado muito interessante da vida de Raabe, é que ela soube pedir ajuda, né? Soube pedir ajuda. A partir do versículo 12, ela então implora ajuda para os espias. Ela fala assim, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. E os homens falaram, a nossa vida pela vida de vocês. Se não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então aqui ela teve a humildade, né? A humildade de pedir ajuda, né? Ela tinha ouvido toda aquela história, já tinha declarado que cria no Rei dos Reis. E agora ela fala assim, mas, por favor, salva. Primeiro, se a gente começa a ler, dá a impressão que ela não vai nem pedir para ela, né? Ela fala, meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para minhas irmãs. E depois, livra-nos da morte. Dela se inclui.
Então, ela não tem medo de pedir ajuda, ela não tem medo de se pôr nesse local de vulnerabilidade, né? Ela já estava correndo risco de vida, porque ela estava escondendo os espias, porque ela tinha optado pelo povo de Deus. E agora ela ainda tem mais coragem ainda de pedir a salvação dela e da família dela. Então, ela é uma intercessora, né? E aqui nós vemos que através dela a salvação chegou naquela casa. E nós precisamos também nos colocar como intercessoras, né? Nós temos aqui o ministério de intercessão. Glória a Deus, que é uma bênção, mas cada uma de nós, né? Cada pai, cada mãe, cada um é um intercessor onde nós estamos. É um intercessor dentro do seu lar, é um intercessor pela sua família, pelos amigos, né? É um intercessor por aqueles que estão perto de você, porque muitas vezes só você que vai estar perto dessa pessoa que precisa de uma intercessão. Todos nós somos intercessores, né? Ela pensou nos outros. Como eu falei no início, provavelmente a vida dela não era fácil. Provavelmente ela tinha sido, talvez a família dela não tinha tanto orgulho dela assim, mas mesmo assim ela pensou na família dela. Ela pensou no pai, na mãe, porque ela sabia que todos iam morrer. Aquela cidade já estava, né, nos planos de Deus. Mesmo assim, ela não pensou assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, me fizeram isso, me fizeram aquilo, me abandonaram. Não sabemos qual a circunstância que ela chegou até a ser prostituta, né? Talvez ela passou por dificuldades com a família, talvez ela foi vendida. Não sabemos, mas poderia ser que ela tivesse alguma mágoa, um rancor da família dela, mas não. Ela já demonstrou que ela amava eles, ela demonstrou que ela perdoara eles, ela já demonstrou amor pela família dela, né? E assim nós também, pelas nossas famílias, né, pelos nossos amigos, nós devemos ser intercessores para a salvação, né? Nós somos chamados para essa missão de interceder pelas nossas famílias, a cada dia, a cada momento, a cada instante, né? A nossa família precisa da nossa intercessão. E nós vemos depois que ela foi uma mulher que soube negociar, né? Ela foi uma grande negociadora. Uma outra característica de Raabe, a partir do versículo 18, né? Ela faz então essa negociação com os espias, tá? E se quando entrarmos na terra, você não estiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Então, aqui os homens estavam falando para ela o acordo, que eles deveriam estar dentro da casa dela no dia que eles atacassem a cidade. E eles disseram, nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com vocês, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Então, era um acordo. E Raabe respondeu, seja como vocês disseram. E assim ela os despediu, e eles... Microfone. O Isaías não precisa de microfone, mas eu preciso.
A gente está escutando Isaías lá atrás, né? Vocês lembram do dia que acabou a luz aqui? Falei, Senhor, ainda bem que era o Isaías, né? Porque eu acho que eu ia no outro sábado pregar. Falei, ainda bem que era o Isaías aquele dia que acabou a luz, porque minha voz é baixa. Eu estava lendo o versículo 20 e 21, né? E assim ela despediu eles, e eles partiram, e depois ela amarrou a corda vermelha na janela. Então, o acordo era assim, que ela deveria deixar a corda vermelha amarrada na janela e não contar para ninguém. Gente, imaginem o sofrimento dessa mulher. Não podia contar para ninguém, né? Era segredo. Se ela contasse para alguém, aquilo ali poderia ser a morte dela, poderia ser o fim dela. E muitas vezes a gente não consegue, né, guardar um segredo, guardar algo que é nosso ou de outra pessoa. E aqui é um exemplo maravilhoso, né, desse acordo, dessa aliança que ela fez. Ela fez uma aliança com eles. E eles estariam livres do juramento se ela falhasse. Então, aqui mostra a obediência dessa mulher. A obediência dela foi tão grande que ela não esperou assim, eles acabaram de sair daqui, vão passar uns 3 dias ali, que ela orientou onde que eles deveriam ir, né? Depois eu coloco o cordão, depois eu deixo o cordão lá. Não, ela já deixou a corda amarrada na janela. A hora que eles já saíram, ela já deixou o cordão lá e, não contou para ninguém. Mas eu acredito que foi muito difícil para ela, né? Porque na hora que o povo de Israel começou, eles passaram 7 dias. Cada dia eles faziam uma volta na cidade, em silêncio. Quando ela viu isso, ela olhava, né? Ela sabia que ela tinha um pacto com eles de ficar dentro da casa dela. Mas assim, né? Olhando, como a gente falou ali no começo, era humanamente impossível aquelas muralhas caírem. Mas se as muralhas caíssem, seria meio que impossível só a casa dela ficar lá, né? É igual a história do Mar Vermelho. As pessoas falam, como que não matou os egípcios, né? Matou os egípcios e os outros passaram a seco. Então, assim, foi um milagre tremendo que aconteceu. Quando o povo, então, começou a rodear a cidade, ela continuou crendo, ela continuou dentro da casa dela, crendo que ela seria salva. Naquele momento, ela poderia se desesperar, falar, como que eles vão me salvar? Será que eles vão lembrar? Será que não vão? Não podia contar para ninguém. Ela tinha que ficar ali, a família dela ali, né? Não sei como que ela conseguiu levar a família, né? Vamos perguntar para ela lá no céu, né? Mas, assim, a família ficou lá com ela. E foram dias, né? Foram 7 dias que o povo ficou ali rodeando aquela cidade. E não falavam nada, em silêncio, uma volta só. No segundo dia, uma volta só. No terceiro dia, no sétimo dia, na sétima eles fizeram 7 voltas e começaram a gritar. E quando eles gritaram, os muros caíram, né? Foi assim algo tremendo que Deus entregou Jericó na mão do povo de Israel. E aquela corda vermelha estava ali na casa dela. Aquela casa não caiu. E aquela casa foi salva, porque Raabe obedeceu. E assim também nós, né, quando a gente canta, quando o mundo vai estar se acabando, nós estaremos festejando, nós estaremos firmes no sangue de Cristo, que é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, e é nele que nós cremos e confiamos. Então, esse sangue de Cristo, né, não tem comprovação, né, que a corda ali era remetendo a isso, mas acredito que sim, né, pastor? Porque é algo maravilhoso, era uma corda vermelha, né, um tecido vermelho, e o sangue de Cristo, que está hoje, né, nas nossas vidas, nos trazendo vida, assim como trouxe vida aquele dia para Raabe. E nós vemos aqui no capítulo 6, versículo 22, e Josué, isso quando a cidade foi destruída, Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. E então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes.
não foi só seu pai e seus irmãos. Ela tinha conseguido levar todos os parentes dela. Ela levou mais gente. Tiraram de lá todos da sua família e deixaram eles num lugar fora do acampamento de Israel. Depois eles incendiaram a cidade e tudo o que havia nela, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios. E Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então, glória a Deus por essa mulher, que ela recebeu o chamado da salvação da sua família. E ela foi uma mulher assim, tão abençoada, porque Deus viu o coração dela. Ela foi uma das que estiveram na genealogia de Jesus. Se nós lermos Mateus 1, tem 5 mulheres em Mateus 1. Né? A Bíblia traz essa mulher. Ela foi trisavó de Davi. Trisavó de Davi. E ela foi uma ascendente de Jesus. Né? Jesus veio da descendência dela. Então, assim, essa mulher, ela não apenas escapou da morte e também salvou sua família, mas ela se tornou uma israelita de coração, ela se tornou uma especial na genealogia de Jesus. Ela é considerada uma estrangeira enxertada, né? Assim como nós. Então, por isso nós podemos falar que nós somos filhos e filhas de Raabe. Temos que parar com esse preconceito. Muitas vezes nós temos preconceitos. E a Bíblia mostra quão grandioso, quão misericordioso Deus é com as pessoas, com os erros das pessoas. E uma das coisas que Deus falou comigo: Raabe mentiu. E você não mente. Você não faz nada de errado. Nós não fazemos nada de errado. Por que nós nos consideramos, muitas vezes, melhores do que certas pessoas que estão em um mundo de pecado, que ainda não conheceram a Cristo, mas que estão esperando que a gente chegue até elas? Raabe já estava crendo. Assim, pode ser que várias pessoas que a gente conheça já está crendo em seu coração, mas nós, muitas vezes, nos achamos mais santos, mais filhos de Deus, né? E não chegamos a essas pessoas. Raabe mentiu. Mas isso mostra que Deus, Ele é capaz de chamar as pessoas e usar, apesar dos seus erros, apesar das nossas fraquezas, dos nossos problemas, daquilo que a gente vê que eu não posso, eu não sei. Deus nos chama apesar de nós. Deus nos chama apesar daquilo que a gente faz. A gente muitas vezes quer, né, nos maquiar, nos arrumar, fazer o melhor, né? Mas Deus, Ele vê muito mais do que isso. Como a gente viu no caso de Davi, Deus viu o coração dele. E ela não precisou, né, ver, ela creu. E como nós temos ouvido também, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E nós somos escolhidos dEle nesse tempo, neste lugar, lá onde nós estamos. Nós somos os escolhidos, nós somos os chamados, as chamadas. Nós não podemos negar isso. Nós estamos sendo bombardeados, né? Nós estamos sendo recebendo esses ensinamentos, esses últimos tempos, que nós não podemos negar isso e crer na transformação das pessoas, crer na transformação de vidas, acreditar, ter fé nisso. Porque a nossa fé sem obras, ela é morta. E essa é a última referência de Raabe na Bíblia, né? Tiago 2:25. Deixa eu ver se eu acho que eu não tinha deixado aqui. Quero convidar o grupo que nós vamos cantar um louvor para encerrar e orar. E Tiago 2:25 diz assim:
vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Ela foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, né? Então aqui nós vemos que o Senhor quer de nós não apenas fé, mas obras. Não apenas a gente falar, mas a gente agir também. E hoje Jesus, esse mesmo Jesus que já trabalhou no coração de Raabe, esse mesmo Cristo que salvou essa mulher, salvou essa família, salvou inclusive o povo que creu na palavra dela ali, né, que Deus já tinha entregado, ela profetizou na vida do povo, Deus já entregou a cidade para vocês. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, Ele quer entrar nas nossas vidas, Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer entrar na nossa família.